Boa noite a todos. O que me traz hoje é a abordagem de um tema que tem tirado o sono aí de muitos diretores e instrutores de autoescola, com a publicação de uma resolução do CONTRAN. A resolução do CONTRAN número 358 de 2010, resolução do CONTRAN número 358 de 2010, ela trouxe algumas mudanças acerca do credenciamento de diretores de autoescola e de instrutores de autoescola. Em qual sentido essa resolução do CONTRAN alterou aí o exercício profissional de diretores e instrutores? A princípio, os diretores e instrutores de autoescola, eles foram submetidos a uma análise do DETRAN e do CONTRAN e obtiveram aí no passado uma credencial para o exercício da profissão com prazo indeterminado, com validade indeterminada. E essa resolução do CONTRAN de 358 de 2010, ela alterou esta realidade, atribuindo aí alguns requisitos que, no meu entender, são inconstitucionais. Inconstitucionais por quê? Com fundamento na resolução 358 de 2010 do CONTRAN, o DETRAN do Estado de São Paulo publicou um comunicado, que é o comunicado número 2 de 2013, dizendo que todas as credenciais que possuíam validade indeterminada passariam a ter validade determinada a partir do dia 13 de agosto de 2015. Ou seja, um órgão lhe concede uma credencial profissional com validade indeterminada e posteriormente ele caça essa validade indeterminada e atribui uma validade a ela. E ainda atribuindo como requisito para a renovação a possibilidade de um curso. Então, isso viola claramente a Constituição Federal. E aí o que eu tenho que passar para vocês é que muitos estão eles se confundem com vários comunicados. Por quê? Porque o DETRAN, quando identificou esta falha, passou então a elaborar vários comunicados. Tivemos o comunicado número 4 de 2015, que reitera na íntegra aí toda essa abordagem, e tivemos a portaria, uma portaria do DETRAN, que é a portaria 101 de 2016, que fala sobre a renovação. Em qual sentido? Eles estabelecem nessa portaria que a validade, que o credenciamento, ele só pode ocorrer, essa revalidação, essa renovação só pode ocorrer dentro dos critérios estabelecidos pelo DETRAN, tentando então mascarar o comunicado número 2 e tentando mascarar a resolução do CONTRAN número 358. Todavia, todos os comunicados e todas as portarias do DETRAN, todas elas estão pautadas na resolução do CONTRAN. Então, a tese jurídica, ela está pautada na discussão da legalidade, da constitucionalidade da resolução do CONTRAN 358. E eu tenho notado que muitos colegas têm discutido muito os comunicados e acabam se perdendo aí no conteúdo dos comunicados e portarias, sendo que na realidade a discussão está em cima da resolução do CONTRAN. Tá, ok? E quais são os fundamentos jurídicos então? Toda a discussão jurídica então ela está sobre o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal, que estabelece o livre exercício do trabalho, onde
qualquer alteração será regulamentada por lei. As qualificações serão estabelecidas por lei. Ou seja, somente lei, uma lei pode estabelecer e regulamentar o exercício da profissão. E o que nós temos é que no exercício da profissão, a competência, de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, o artigo 22 estabelece que a competência é privativa da União. Somente a União pode legislar sobre o exercício da profissão, e não o governo, e não o DETRAN através de uma portaria ou o CONTRAN através de uma resolução. Isto porque a competência ela é privativa da União através de lei. Seria o mesmo que hoje, por exemplo, no exercício da medicina, os médicos terem que, todos os médicos que possuem um CRM, por exemplo, deveriam passar obrigatoriamente por uma prova como existe o exame da ordem. E aí seria o mesmo que dizer, olha, hoje em dia para o exercício da medicina, todos os médicos deverão passar por uma prova, sendo que esses médicos já adquiriram isso no passado. Então nós teríamos aí a aplicação do princípio da irretroatividade da lei. Se o CONTRAN ou se o DETRAN eles visam controlar o exercício da profissão, então que uma lei estabeleça isso e que essa lei então passe a exigir isso a partir de hoje em diante, e não retroagindo aquelas pessoas que já possuíam uma credencial com validade indeterminada, tá ok? Então aí nós temos aí o princípio da irretroatividade, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 36º, tá ok? Que estabelece isso. Ou seja, diz lá que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, correto? Já o fundamento da fazenda pública, com base a essa discussão, é de que o artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o DETRAN e o CONTRAN podem regulamentar o exercício da profissão. Só que esquecem que o poder regulamentar é completamente diferente do poder normativo. Poder regulamentar significa, dentro do que a lei estabelece, eu posso fazer isso. E a lei não diz nada disso, correto? O poder normativo, ele cria uma norma. E o que eles estão fazendo, então, é criando uma norma, criando algo que a lei não estabelece. Ok? Então, a Fazenda Pública tem em sua maioria, decidido que a resolução do CONTRAN ela é inconstitucional. Logo, esses comunicados e essas portarias não possuem aplicabilidade a essas pessoas que já possuíam uma credencial com validade indeterminada, porque o próprio nome já diz, se a validade é indeterminada, é indeterminada. Eu não posso atribuir validade indeterminada a algo que foi estabelecido como indeterminado, tá ok? Como base primordial o princípio da irretroatividade da lei. Espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre esse tema. Um forte abraço a todos, uma boa noite.